Oi, Elber. Uai, o pessoal tá entrando aqui já. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Pessoal, novidades da faculdade? Alguém ficou sabendo de alguma coisa? Ligou lá? Não, a coordenadora falou que se haver alguma novidade, ela disse que vai me alertar aqui para me avisar o pessoal. Mas por enquanto nada. Certo. Eu falei com ela ontem, né? Que eu falei que eu ia falar com vocês. Ela me respondeu já bem mais tarde. Aí ela falou que não tinha, realmente ela falou a mesma coisa para vocês, do que ela falou para vocês. Que se ela tiver alguma novidade, que tudo está mantido é, igual era antes, né? Bom, então vamos lá terminar nossa aula. Pessoal, só lembrando aqui da prova, a atividade, eu já lancei ela hoje, tá? Eu lancei o fórum e lancei a atividade. A atividade de hoje vale 2 pontos. O que vai cair na prova vai ser o sistema neurológico, que a gente vai finalizar ele agora, tá? O sistema cardiovascular, urológico e hematológico, tá? São os 4 que vai cair. Os outros não vou colocar para cair, não, porque eu acho que o conteúdo. Professora, repete bem, por favor. Oi? Repete, por favor, o sistema. Eu não entendi. Repetir os sistemas. Ah, tá. Deixa eu ver aqui meu volume, se tá baixo. Tá alto. É o sistema neurológico, o sistema cardiovascular, urológico e hematológico, tá? São só esses 4 sistemas que vão cair.
E mais a atividade de hoje, que eu já postei lá no portal, postei a atividade, postei o fórum. A nossa prova, ela vai ser no sábado mesmo, bora cumprir o calendário direitinho, tá? E aí vocês têm até domingo à noite para poder responder, porque na segunda-feira eu preciso lançar as notas, porque se alguém ficar de exame, na terça-feira tem o exame para quem ficou, tá bom? Bom, então a gente vai só finalizar mesmo o nosso conteúdo, que é ficou só um pedacinho, né? Para poder dar o tempo, para vocês sobrarem um pouco de tempo para todo mundo conseguir responder a atividade hoje, para não ficar pendência, tá bom? Certo? Sim. Ótimo. E para o pessoal que vai fazer saúde da mulher, se realmente for saúde da mulher, eu não sei ainda como que vai ficar as aulas, se vai ser online, se vai ser presencial, tá? Porque ainda não me foi passado nada. Eu acho que o pessoal da faculdade, eles ainda não definiram, tá? Mas assim que eu tiver alguma novidade para vocês, a gente vai se falando. E se vocês também ficar sabendo alguma coisa primeiro que eu, vocês me comunicam. A gente troca essas informações, beleza? Bom, pessoal, a gente ficou faltando falar só sobre um tópico referente ao sistema neurológico, né? Que é o estado de coma do paciente. O que é o estado de coma? Simplesmente a alteração da consciência, né? No caso, essas alterações, elas podem ser quantitativa ou qualitativa, né? Que as qualitativas, ela vai modificar ali o conteúdo da consciência. Muitas vezes, o paciente ele está em um coma, mas ele consegue ainda identificar movimentos externos, né? E tem o grau de lucidez, na verdade, ele é menor, né? E tem o estado quantitativo, tá? Que determina também esse grau de lucidez. Só que o que vai diferenciar entre um e o outro é porque, por exemplo, quando o paciente ele voltar do coma, ele vai conseguir verbalizar se ele teve alguma percepção de movimentos externos enquanto ele estava em coma. Tem muito paciente que ele está numa alteração de consciência, mas ele ainda não está num coma total, que ele não consegue verbalizar na hora, mas ele consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. E quando ele retorna, que ele recobra toda a consciência, ele até relata o que houve, né? No caso, pessoal, do estado de coma, tem diversas causas que pode ocasionar essas alterações da consciência, tá? Mas, assim, normalmente é a incapacidade do paciente verbalizar, se mover. Os sistemas do paciente, sistema neurológico, sistema cardíaco, renal, tudo vai estar funcionando. Ele só vai estar inconsciente, tá? Olha só, muito interessante. Nós temos aí 3 tipos de coma, que é o coma estrutural, o coma não estrutural e o coma induzido, né? O estrutural é naquelas situações onde o paciente sofreu algum traumatismo, que tem aí a alteração na estrutura cerebral. Pode ser algum acidente automobilístico, pode ser algum AVC que o paciente sofreu e ele alterou ali a estrutura do cérebro do paciente. Então, pode ser isso, né? No caso do coma estrutural. Olha só, o nome já diz, vai alterar a estrutura do cérebro, tá? O coma não estrutural é distúrbio causados aí por distúrbios metabólicos, tá? Que pode ser aí alguma intoxicação por envenenamento, asfixia. A doença diabetes mellitus também pode levar ao coma não estrutural. Quando? Quando que a diabetes mellitus ocasiona o coma
não estrutural no paciente? Quando o paciente fica hipoglicêmico. Lembra que eu até relatei para vocês da senhora lá no HGP que ela perdeu a consciência total? Quando o paciente está hipoglicêmico, ele entra no estado de coma, né? Então, por isso que eu até comentei com vocês o dia que a gente estava estudando sobre isso, que a diabetes baixa, a glicemia baixa, é muito mais perigosa do que a alta, né? Porque se o paciente entrar em um estado de coma e não tiver alguém ali para poder prestar o cuidado, prestar o socorro, esse paciente ele corre um sério risco de ir a óbito, tá? Então, o estrutural é o que modifica a estrutura cerebral através de algum traumatismo, né? O não estrutural é distúrbio metabólico, envenenamento, diabetes mellitus, né? Pode ser uma das causas. E temos o coma induzido, né? Quem faz essa indução ao coma aí é o médico através de medicamentos. Por que que o médico ele vai induzir o paciente ao coma? Muitas vezes aquele paciente ele precisa ficar em repouso total para os sistemas se recuperarem, né? Outro exemplo são cirurgias de grande porte, né? O médico ele vai administrar medicações naquele paciente para o paciente Anestesia. Anestesia, mas depois da anestesia tem as medicações também para ele continuar dormindo, porque assim, a anestesia ela tem uma duração, né? Dependendo de quantos ml ele aplicou no paciente, dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, o paciente ele recupera a consciência, tá? E o médico, assim, cirurgias de grande porte, normalmente são cirurgias cerebrais, laparoscopia, que abrem o paciente todo, né? O tórax do paciente. Então, esse tipo de cirurgia, o médico, eles ainda administram as medicações para aquele paciente continuar em coma induzido. Para quê? Pode ser para o paciente não fazer movimentos bruscos, muitas vezes ele não quer conversar, porque quando o paciente acorda da anestesia, ele já acorda agitado, ele quer levantar, ele quer conversar, né? E muitas vezes, a depender da cirurgia, ele não pode fazer esse tipo de movimento. Então, o médico deixa ele ali, no coma induzido, né? Para quê? Para ele consumir menos energia, para ele não fazer esforço e ele restabelecer a saúde, tá? Então, tem esses porém, tá? Não é só anestesia. Tem também as medicações após a anestesia. Mas, assim, só quando o estado de saúde do paciente é muito delicado e o médico precisa preservar que o paciente não gaste muita energia, que não converse, que não fique agitado, tá? Então, nesses casos aí, são utilizados o coma induzido através das medicações. O médico prescreve, né? E quem vai fazer as administrações das medicações são o técnico de enfermagem. Normalmente, a administração da anestesia, normalmente não, quem faz a atribuição do médico anestesista administrar a anestesia, né? Mas as outras medicações aí que vai prorrogar aí esse coma, esse estado de inconsciência no paciente, aí já é o técnico de enfermagem, tá? Quais são as causas? Bom, eu já falei, pode ser provocada por medicações, né, que o médico achar conveniente, ou algum problema na estrutura cerebral, né? AVC, os médicos, eles costumam deixar o paciente muitas horas depois do AVC em coma induzido, algum trauma, acidente automobilístico, envenenamento, né? O médico, ele costuma deixar o paciente muitas horas, às vezes dias, né, em coma. Então, isso aí pode ser as causas do coma, tá? Quais são os principais sinais e sintomas? Gente, é a inconsciência do paciente, não é verdade? Porque o coma, ele é a inconsciência do paciente e o paciente só vai manifestar esse estado de coma através
da inconsciência dele, da não movimentação. Você vai chamar o paciente ele não vai reagir ao seu chamado, ele não vai te responder, né? Então, o único sinal que tem é exatamente isso, é a inconsciência e a não responsividade aí você a reagir a estímulos, né? Na verdade. Então, é o único sintoma do paciente, tá? O tratamento, pessoal, primeiramente, no caso, se for o coma estrutural ou não estrutural, né? O tratamento, primeiramente, o médico ele tem que fazer o diagnóstico, o que levou àquele estado de inconsciência do paciente. Foi uma convulsão, foi um envenenamento, foi um acidente, um AVC, né? Então, primeiramente, o médico ele tem que diagnosticar qual foi a raiz daquele problema, para após ele tratar o problema, né? Mas o que ocorre quando o paciente chega ali na urgência emergência inconsciente? A inconsciência, ela é sempre uma emergência, né? Então, esses pacientes, normalmente, eles são sempre encaminhados para as unidades de urgência e emergência, que são as UPAs. E o médico, ele já vai imediatamente ver se o paciente tem pulso, né? Ver se está respirando e administrar ali o oxigênio no paciente, se ele achar necessário. Ele pode administrar medicações para poder o paciente reagir, né? Que é normalmente a adrenalina. E ver se os sinais vitais daquela pessoa estão estáveis, né? Pressão arterial, pulso, batimento cardíaco, porque tudo isso pode ser controlado com medicação. Então, primeiramente, o tratamento emergencial, né, é o restabelecimento de todos os sinais vitais do paciente. E aí, depois que o paciente estiver estável, aí o médico ele vai averiguar qual foi a causa daquele coma, né? Porque aí o médico ele vai estar tratando exatamente aquele problema, tá? E quais são os cuidados de enfermagem para o paciente que está em coma lá? Normalmente esses pacientes que eles estão em coma, eles ficam na UTI, né? Na UTI ou na sala vermelha, que é uma semi-UTI, né? Então são vários cuidados. Olha só, acho que foi de alguma do que a gente estudou o que tem mais cuidados é o coma, né? Se o paciente está inconsciente, ele vai conseguir se alimentar? Não, né? Então, normalmente a alimentação dele vai ser por sondas nasogástricas. A gente estudou lá quando a gente fez semestre passado a disciplina de paciente crítico, que o paciente ele pode se alimentar através de sonda e ele pode, aquele paciente que ele não tem como deglutir e não tem como fazer a digestão, ele vai ser alimentado ali, aliás, ele vai ser repostos, né, os sais minerais, todas as vitaminas através via endovenosa. Vocês lembram disso? Esqueceram? Então, no paciente em coma, ou você vai administrar a dieta dele por sonda, né? Quem vai prescrever o tipo de dieta do paciente é o médico, mas se o paciente tiver com as funções digestivas normal, ele vai ser alimentado por sonda, né? Aquela dieta pastosa. E se ele não tiver as funções digestivas normais, aí as vitaminas e sais minerais vão ser repostos aí através de via endovenosa. Então, o que for aí, vocês vão administrar no paciente. Todo e qualquer tipo de medicação. No caso do paciente de UTI, em coma, eles normalmente todas as medicações deles são através daquelas bombas infusoras, né? Então, assim, o técnico ele tem que controlar rigorosamente o gotejamento, né? O local da punção. Para que verificar o local da punção?
para ver se não tem flebite. Lembra que a gente estudou flebite semana passada, né? Higiene oral, quem faz no paciente em coma é o técnico, não pode deixar de fazer a higiene oral do paciente. Lubrificar os lábios do paciente com vaselina. Gente, todos esses cuidados, eles são efetivamente feitos na UTI. Então, falar assim, lubrificar os lábios do paciente com vaselina, duvide se alguém faz isso. Não duvide, lá na UTI é feito todos esses cuidados, são prestados, e quem faz é o técnico. Olha só, realizar massagem com hidratante para ativar a circulação. Normalmente, essas massagens, elas são feitas com óleo, tá? Óleo de girassol, que tem bastante nos hospitais, e mesmo para poder evitar também a desidratação da pele. Eu esqueci o nome, mas tem um nome específico, mas é basicamente isso, né? Aquelas rachaduras na pele. Então, é feito também pelo técnico de enfermagem. Muitas vezes, algumas famílias trazem hidratante de casa, pode usar também, mas lá no hospital tem o óleo, que eu acho até melhor, tá? Eu, né, assim, se fosse eu fazendo, eu acharia melhor passar o óleo, né, para poder hidratar o paciente. E além de hidratar, é muito importante para a circulação do paciente, essas massagens, tá? Olha só, aplicar solução de Scar em proeminências ósseas. Lembra que a gente falou sobre lesão por pressão? Que ela ocorre bastante em pacientes acamados, né? Então, o paciente de UTI, ele corre um sério risco de aparecer, né, as lesões por pressão. Então, tem que, ficar mudando aquele paciente de decúbito de 2 em 2 horas, né? Você mudou o paciente, você viu que a pele dele já está meio avermelhada, já tem que tomar aí uma série de cuidados para não acontecer de novo. Não pode passar de 2 em 2 horas de jeito nenhum. Se passar das 2 horas, quando vocês estiverem lá atuando, vocês vão poder atestar que é verdade o que eu estou dizendo, que se passar das 2 horas, quando você for mudar o paciente de decúbito, você já vai notar a pele dele bem avermelhada, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado aí com o paciente que está em coma na UTI, né? Porque ele não consegue mover, ele não consegue falar, que ele está com dor, com ardência na pele. Então, é muito importante o cuidado do técnico, tá? Colocar a bolsa de confortos aí nas regiões de compressão, né? No caso, são os coxins. E as bolsas, pessoal, elas não tem muito em hospital público, mas no hospital particular tem muita, né? Lá eles disponibilizam. Então, onde houver, vocês colocam para poder estar diminuindo a pressão mesmo naqueles locais de proeminência óssea, que é o cotovelo, a região, os calcanhares, tá? Quando apresentar diurese no leito ou evacuação, trocá-lo imediatamente. Por quê? Ninguém gosta de ficar sujo, né, pessoal? Ficar com xixi ou com cocô. E o que acontece? A umidade no leito do paciente, ela acelera a formação da lesão por pressão, né? Então, assim, não é só questão de ficar limpo, é a questão da evolução da lesão por pressão pela umidade. Então, tem que trocar mesmo imediatamente, tá bom? E administrar aí todas as medicações conforme as prescrições médicas, né? O paciente de UTI, que é o paciente que está em coma, ele tem que ter cuidado redobrado, né? Por que tem que ter cuidado redobrado? Será que ele é melhor do que os outros pacientes? Não, não é isso. É porque o paciente que está lá, ele não consegue falar. A maioria deles, né? Eles não conseguem falar onde que está doendo, eles não conseguem falar se eles estão com desconforto. Muitas vezes o corpo está fazendo pressão e está ferindo, né? Já está começando a ficar com vermelhidão. Ele não consegue se mover sozinho, né? Então, esse paciente ele precisa de cuidados dobrados, porque ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo, tá? Normalmente,
um técnico de UTI com pacientes em coma, ele fica com menos paciente do que um técnico lá do pronto-socorro, né? Porque o paciente do pronto-socorro, normalmente ele está muito falante, ele fala o que ele está sentindo, se ele está com dor, ele fala, se ele está com sede, ele fala, tudo ele fala das outras internações. E da UTI não é dessa forma, né? O paciente de UTI, outro cuidado de enfermagem muito importante que não está aqui é o banho no leito do paciente, né? O paciente de UTI, pessoal, todo banho no leito, né? Porque ele vai estar com uma série de aparelhos ligados nele. E 95% dos pacientes de UTI, eles estão todos inconscientes. Então, é banho no leito. E é o técnico também que faz. Então, quanto ao cuidado ser redobrado, a coordenação de enfermagem, ela tem o cuidado, né, de deixar menos paciente para um técnico só, porque sabe que ele vai ter que dobrar os cuidados com cada paciente que ele tá, né? Diferente de outras internações, tá? Pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Ótimo. Nossa aula de hoje foi essa. A prova eu já falei para vocês o que vai cair. O tempo que era para usar para aula hoje, vocês aproveitam para fazer a atividade de hoje e a atividade quem não fez no sábado, aproveita também agora para poder fazer, para quando vocês botarem sua prova, eu só corrijo e já lanço a nota, tá? Se vocês precisarem de mim, pode me chamar no WhatsApp, se tiverem novidades, pode falar comigo, se eu tiver também, eu vou passar para o grupo, tá? E sábado, de manhã, eu vou postar a prova bem de manhãzinha e eu já aviso vocês, para vocês terem bastante tempo para poder fazer, tá bom? Tá bom. Boa noite, tá? Boa noite, professora. Bom feriado para vocês. Da senhora também.